Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos, bem-vindas para mais essa meditação do Senhor. E hoje a igreja celebra o terceiro domingo do tempo comum. Abra o seu coração, permita então que essa palavra de Deus possa entrar na sua vida, na sua alma, permitir que Jesus Cristo possa estar conduzindo você para o caminho de luz. O Espírito Santo de Deus quer levar você para esse caminho de luz que é Jesus. Então abra o seu coração, para um minutinho que você está fazendo e vamos juntos ouvir o que o Senhor Jesus quer nos falar nesse dia tão importante. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, que alegria podermos estarmos juntos neste domingo do Senhor. Ouvir este evangelho hoje é algo importantíssimo, porque aqui mostra quando Jesus de fato inicia a sua jornada de levar o evangelho. Essa jornada de começar então a evangelizar. E aqui Jesus de fato ele inicia, né? Quando ele fica sabendo então que João foi preso, né? Quando João tinha sido preso. Então, quando ele percebe e fica sabendo que João Batista tinha sido preso, ali é o tempo que ele então entende-se que chegou a minha hora de começar a levar a palavra de Deus, né? E aqui eu acho muito bonito porque assim, é Jesus que sabe esperar o tempo certo, né? Da encarnação então do verbo junto de Maria, né? Jesus ali que entra no ventre de Maria. Até aqui essa passagem de que ele fica sabendo, né? Foram 30 anos. Foram 30 anos que Jesus soube esperar o momento, é o tempo de Deus, né? E hoje, de fato, eu coloco isso porque muitas vezes nós ficamos desesperados, nós ficamos amargurados com várias situações, porque o tempo não passa, porque a demora, né? Tantas coisas. De fato a gente fica numa situação difícil, talvez aquele nervoso toma conta e fica comendo as unhas, porque eu tenho essa ansiedade, esse desespero. E aqui Jesus, tranquilo, né? Esperou 30 anos. Quando chegou o seu tempo, então ele de fato vai começar a fazer a sua jornada, né? De levar essa boa nova, levar o evangelho, né? Isso é maravilhoso. E aqui aonde ele escolhe, né? E aqui é algo mais especial ainda para a gente, né? Jesus, quando vai começar essa sua caminhada de levar a palavra, de pescar homens e mulheres, né?
Ele escolhe o território aonde? De Zabulon e Neftali. No caso, ela pertence às 12, onde nós falamos, né, das 12 tribos de Judá. Então, esse território, naquele tempo, e vamos dizer aí 700 anos antes de Cristo, essas terras, elas deixaram de viver o amor de Deus, enfim, de viver as coisas de Deus, né? Então, de fato, são terras que estavam nas trevas, na escuridão, né? Esse povo que vivia na escuridão, não acreditavam, não se preocupavam, né? Então, Jesus foi ali porque no lugar mais difícil. E muitas vezes nós estamos aqui tranquilos, né? Não temos coragem de falar com o nosso irmão num lugar tão tranquilo, suave. Ainda assim, hoje nós vivemos num mundo que existe uma certa facilidade de falar, né? E a gente às vezes corre de falar com as pessoas. Jesus escolhe a dificuldade, né? Aquele povo que vivia na escuridão, nas trevas, que não tinha a presença de luz, exatamente para levar essa palavra. E aqui exatamente para cumprir, né? E a passagem é tão bonita, né? Para se cumprir no Antigo Testamento, que exatamente o profeta Isaías vem dizer, né? Terra de Zabulon, terra de Neftali, o povo vivia na escuridão, mas depois cobriu a glória com o caminho do mar de além Jordão, da Galileia das nações. O povo que andava nessa escuridão viu uma grande luz. Então, para se cumprir aqui a profecia de Isaías, de fato Jesus inicia nas trevas, porque ali o povo agora passa a ver a luz. Ali, quando Jesus entra na vida, nessa nossa vida, o que era escuro, né? A luz vence. E vence de verdade, né? Não tem como a escuridão vencer a luz. Então, nesse ambiente, se nós apagarmos a luz e acendermos apenas um fósforo, vai iluminar. E conforme vai passando, vai iluminando, porque a luz vai ganhando forma no meio da escuridão. Quando nós estamos com o nosso coração, né, nas trevas, na escuridão, longe de Deus, nós temos que permitir que o Espírito Santo de Deus entre na nossa vida para nos iluminar, nos guiar a esse caminho de luz. E é tão bonito porque nesse caminho que Jesus começa, né, a evangelização, ele encontra 2 pescadores. E aqui é algo maravilhoso, né? Até porque eu queria dizer isso muito assim, para a gente ver como é naquele tempo, né? Não tinha, que nem a gente está ouvindo esse som, né? Uma musiquinha de fundo. Por que isso? Para a gente poder conectar, né? Poder tirar um pouco a nossa distração de lado e a gente entrar no íntimo de Deus. Através do nosso coração, a gente poder falar com Deus. E aí tem esse som, essa música, e nós vamos conversando com Deus. E aí nós vamos permitindo que o Espírito Santo de Deus vai tocando na minha vida, na minha alma, para que eu possa também assim ser levado, né, ao encontro dessa luz. Mas naquele tempo não tinha nada disso. Naquele tempo Jesus avista aqueles 2 pescadores e simplesmente ele fala assim: segue-me. Só isso. E eu farei de vós pescadores de homens. Jesus olhou para eles e disse: segue-me. E eu farei de vós pescadores de homens. Simplesmente uma palavra. E esses homens deixaram tudo e seguiram Jesus. E aqui há algo maravilhoso para a gente encerrar, né? O que seria pescar homens? Como que nós podemos tirar proveito disso para que nós possamos pescar homens e mulheres também, né? Eu fui criado no meio da pesca, né? Meu pai viveu muitos anos com trabalho com peixe, né? E eu gostava muito de pescar, sempre foi algo assim que me incentivava muito, né? A pescaria. Apesar de hoje em dia não, porque minha filha, talvez uma das coisas que ela não puxou a mim, né? O gostar da pesca. Mas ainda assim, toda vez quando nós queríamos pescar algum peixe diferente, por exemplo, quem vai gostar de pescar tilápia é uma isca,
quem vai pescar carpa é outra isca, né? Enfim, os peixes variam e cada peixe é um tipo de isca. E o que eu quero dizer para você hoje, muitas vezes, né? Nós estamos na igreja e a gente fala assim, eu não consigo trazer ninguém para a igreja, eu não consigo mudar o coração dessa pessoa, eu já falei, eu já fiz, né? Eu já tentei diversas coisas, mas não consigo levar esse irmão, essa irmã para a igreja, né? Eu não consigo mudar o coração dessa pessoa, nem tocar um pouquinho que seja na alma dessa pessoa. Mas eu quero dizer para você hoje, não desista. E a exemplo desse pescar homens, né? Desses pescadores, podemos dizer assim que os homens e as mulheres de hoje é como se fosse cada um diferente do outro. E eu preciso então de uma isca diferente do outro para pescar também. Então, que possamos de fato, a gente... E aqui sai aquela propaganda, né? Que de fato nós possamos pescar homens e mulheres de uma forma diferente. Eu não posso querer chamar um irmão que talvez tenha um pouco mais de envolvimento com Deus daquele que não tem nada, né? Eu não posso fazer isso, eu não vou conseguir de fato. Por isso que muitas vezes a gente vê pessoas falando assim, nossa, como é que pode aquele fazer tudo isso, outro não fazer nada e tal, 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 tal. Porque é um peixe diferente do outro. Então, para que eu possa pescar essa pessoa, eu tenho que usar iscas diferentes, né? Eu tenho que ter formas de falar diferente. Não adianta, porque talvez para essa pessoa eu possa falar, segue a Jesus, e a pessoa segue. Para outro não, né? Eu tenho que mostrar, eu tenho que ver, eu tenho que fazer tudo no tempo de Deus, de uma forma diferente. Então, meus queridos irmãos e irmãs, que possamos de fato tirar proveito desse evangelho hoje, que é maravilhoso, magnífico, e assim pescar homens e mulheres para estar junto de Deus e assim caminharmos juntos e o que era escuro, viver na luz, o que era nas trevas, poder viver junto de Jesus, que é o verdadeiro Deus na nossa vida, é o único e verdadeiro Deus que vai nos levar para o caminho da eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe muito a cada um de vocês e até a próxima, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.